Uma vez que a gente já entendeu o funcionamento da busca binária, então agora esse vídeo vai trazer a forma que a gente vai implementar a busca binária. Nós vamos ver duas versões dessa implementação, ok? Então, para não ter que fazer muitas coisas, eu já adiantei um pouquinho o meu código com as coisas que não são do nosso interesse. Então eu tenho aqui um código simples em C, que tem uma função para preencher, uma função para imprimir o vetor e o quicksort, o método quicksort implementado para fazer a ordenação, ok? Então o que eu faço é crio um vetor de tamanho n, mando preencher, depois mando ordenar com o quicksort e mando imprimir para verificar que está tudo bem, ó, os dados estão ordenados, é o que a gente precisa, ok? Feito isso, agora sim nós vamos para a implementação da busca binária. Eu vou declará-la aqui, certo? A busca ela vai retornar sempre um inteiro, que ela vai retornar o índice do elemento e -1 caso ela não encontre, tá? Eu vou chamar de busca binária. E o que ela recebe? Bom, ela vai receber o nosso vetor de dados. Ela precisa agora receber qual é a chave. No caso, o nosso vetor é de inteiro, a chave vai ser de inteiro. E ela precisa receber o valor inicial, né? E o valor final. Eu vou chamar de left e vou chamar de right, ok? Que eu acho que fica mais fácil, que seria a posição da esquerda e a posição da direita, certo? Bom, vamos lá fazer nosso método de busca binária. E aí o que acontece? Bom, como que nós vamos começar? Nós vamos pensar o seguinte: a gente tem que calcular, né? Vai precisar de achar a posição central, ok? Vou chamar de mid aqui, seria o valor central, ok? Então esse valor central eu vou fazer o cálculo dele. Ele funciona de que forma? A gente já viu, né? Que seria a posição left mais a posição right. Tudo isso aqui dividido por 2, ok? Preciso abrir os parênteses aqui para ficar bonitinho. Então isso aqui eu calculo a busca central. E aí eu faço a verificação. Se o vetor da posição do meio for igual à minha chave, então eu vou retornar a posição do meio, ok? É isso que a gente quer encontrar. Agora, caso não seja, né? É o se if. Então eu vou testar se o meu valor é menor do que a posição central. Nosso vetor já está ordenado, então nós já sabemos que estamos ordenados. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar a busca binária e vamos passar o vetor, vamos passar a chave, e aí veja que se o valor da minha chave é menor do que o valor central, isso significa então que o valor que eu estou procurando está do início até o meio, até aquela posição. Então eu vou manter o left e vou retornar o mid -1. Por quê? Porque o valor central eu não preciso olhar, porque eu já vi que não é ele, ok? E aí, se ele não é igual, ele não é menor, então automaticamente ele é maior, ok? Então eu vou retornar a busca binária, passando a chave. Agora, eu não vou mais passar o left. Por quê? Porque eu não quero ir da esquerda até o valor central, eu quero ir... A minha chave é maior do que o valor que eu acabei de consultar. Então, se a minha chave é maior do que o valor que eu acabei de consultar, então a informação que eu quero buscar está entre o valor central e o valor final. Então, o meu left vai ser o meu mid, vai ser o meio, mais 1. Eu não preciso olhar o meio. E o valor final é o right, continua sendo right, porque eu não vou mexer nele, porque eu vou até o final do vetor. E aí eu vou chamar o método busca binária de novo. Uma vez que esse método recebe os valores diferentes de left e right, ele vai calcular o valor central diferente. Calculando o valor central diferente, ele vai fazer essa verificação novamente e vai ficar fazendo todas essas coisas. Então, até ele encontrar o valor e retornar. Porque daí quando ele encontra o valor, veja que ele para de chamar o método. Então ele para a execução do método, da recursão. Tá? Mas aí vocês podem parar e pensar que esse método por si só, ele ainda precisa de mais uma coisa, que é o quê? Que é o caso que quando ele não encontra a informação. Então, como que nós vamos saber que ele não encontrou a informação? A gente vai saber a partir do valor de left e de right, ok? Vamos considerar que left e right é a mesma posição, certo? Vamos colocar o valor 9. Então, left e right é o valor 9. Veja que nesse caso ainda, pode ser que esteja naquele último valor, então eu preciso calcular. Aí eu vou somar 9 mais 9, vai estar 18, dividido por 2 vai dar 9, então o valor do meio é 9. E aí ele vai verificar, é igual? Se não for igual,
ele vai cair aqui ou aqui. Vamos considerar que seja menor. Se for menor e o valor é 9, veja que left é 9, right é 9 e o meio é 9. Então eu vou passar, busca o vetor, a chave, o valor 9 e vou passar aqui o valor 8. Então o right vai ser menor do que o left, porque o left vai ser 9 e o meio, que vai ser o right, vai ser 8. Então não vai dar certo. E vamos pensar o outro caso. Vamos pensar que a chave seja maior do que o valor que eu estou encontrando. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar o valor 10 aqui, e aqui no right ele vai passar o valor 9. Então o left vai ser 10 e o right vai ser 9. O que nós temos em comum nesses dois casos quando não forem encontrados? O que tem em comum é que o valor de right é maior do que o valor de left. Então toda vez que o valor de right é maior que o valor de left, significa que eu não tenho mais número a ser buscado. Então antes de fazer todas essas buscas, eu vou precisar fazer um if aqui para garantir que essa condição seja satisfeita, certo? Então if right é menor do que left, eu posso testar também se left é maior que right, eu retorno menos 1. Por quê? Porque eu não encontrei o valor. Ao retornar menos 1, veja que tanto esse if quanto esse else aqui, eles retornam o que busca binária retorna. Então se busca binária retorna menos 1, eles vão simplesmente ecoar, ecoando em cascata, retornando em cascata o valor menos 1, para dizer que não encontrou o valor procurado. Tudo bem? Bom, eu vou diminuir aqui, ao invés de gerar números até 99, eu vou gerar números até 20, para a gente testar os dois casos, né? Então agora eu faço, uma vez que eu já só vou apertar F6 aqui, está funcionando o código, não tem nenhum erro, vamos chamar o busca binária, certo? Então a gente vai fazer, eu preciso de ter um valor para guardar, uma variável para guardar o retorno, né? Int pos, ok? Então eu vou guardar aqui em pos recebe busca binária, e agora eu passo o vetor, passo a minha chave, vamos buscar, ele vai gerar números entre 1 e 20, então vamos testar o valor 10, vamos ver se o valor 10 se encontra no vetor. Ok? Busca binária, e aí eu passo o 0 e eu passo o n-1, veja que aqui é bem parecido com o quicksort, né? Que eu tenho que passar os índices dos valores que eu quero buscar. E depois no final eu vou fazer um teste, se pos for maior ou igual a 0, encontrou, vou fazer um printf, encontrou o valor na posição %d, e eu vou mostrar pos, ok? Caso contrário, se ele for menor que 0, acho que talvez seja até mais bonito fazer isso aqui, evito, se ele for menor que 0, vai ser menos 1, né? Então eu vou fazer um printf, valor não encontrado, exclamação, contra barra in, e aqui encontrou o valor na posição D, contra barra in também. Ok, agora a gente testa, não sei, né? Como ele está tirando os números aleatórios, eu não sei se ele vai encontrar de primeiro ou não, mas, opa, faltou o ponto e vírgula, aqui, e aí sim a gente vai fazer o teste, F6, encontrou o valor na posição 4, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ok, né? O ideal talvez seria fazer na pos mais 1, né? Para ele mostrar a posição que se encontra o número, não o índice do vetor. Veja que nesse caso agora ele não encontrou, né? Não tinha nenhum valor 0 na busca, agora ele encontrou na posição 4, 0, 1, 2, 3, 4, beleza, agora ele está mostrando qual é a posição, né? Ao invés de qual o índice do vetor, ok? Então, mais uma vez, eu vou voltar aqui, a condição é quando right é menor do que left, e aí nesse caso eu retorno menos 1, senão eu calculo quem é o valor central, e aí verifico, faço as verificações, tá? Se eu quisesse, vamos falar um pouquinho, vou até comentar aqui esse código, vou fazer uma cópia dele, para fazer a implementação sem ser a implementação recursiva, tudo bem? A implementação recursiva, na minha cabeça, ela faz bastante sentido, mas pode ser que a gente não queira fazer de forma recursiva, e esse método ele não é tão difícil de fazer sem ser recursivo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Qual que é a condição do laço? Enquanto right, aí a condição é enquanto left é menor ou igual ao right, ok? Essa vai ser minha condição. Se eu sair do laço, eu vou retornar menos 1 porque eu não encontrei. E aí eu vou fazer o que? Eu vou calcular
o valor central dentro do laço, então cada vez que eu vou calcular o valor central, e eu vou manter essa estrutura de ifs aqui. Só que ao invés de fazer os returns, eu vou fazer a modificação das variáveis. Então, eu vou fazer o seguinte, se o valor do meio é igual à chave, então eu encontrei, retorno, opa, aqui fica certo, né? Aqui eu retorno o valor central, apaguei o único que eu não devia apagar, ok? Bom, agora, e se eu não encontrar? Daí o que eu vou fazer? A chave é menor do que o valor. Então veja que nesse caso aqui, o que a gente está fazendo na função? A gente está mexendo no valor de right. Ó. Veja que vet, chave e left são os mesmos valores. A única coisa que está mudando da chamada da função é o right. Então eu posso fazer isso aqui. Ó. Right recebe o elemento do meio menos 1. E nesse caso, a única coisa que está sendo modificada é o valor do left. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, eu vou fazer left recebe o valor do meio mais 1, certo? A diferença é que o right vai receber o valor do meio menos 1, porque eu estou cortando, estou tirando toda aquela parte do vetor que está à direita e estou vindo tirando até o valor do meio menos 1, aí eu paro ali. E enquanto eu vou mexer no left, eu quero que ele ignore toda a parte da esquerda do vetor. Então, eu faço ele receber mais 1, que é o valor do meio mais 1, para que ele comece a analisar a partir daquele ponto. Certo? Então essa é a versão iterativa do programa busca binária, certo? Veja que é muito parecido, na verdade, com a versão recursiva, tá? A diferença é que eu vou ficar atualizando o left e o right dentro dessa condição, enquanto o left é menor ou igual ao right, ok? Vamos testar, né? Só para garantir que está tudo certo. Eu estou procurando o valor 10, ele diz que está na posição 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ótimo, encontrou. Vamos fazer mais um teste aqui. Está na posição 5, né? Encontrou o valor na posição 5. Veja que nesse caso, ó, aqui é interessante, né? Porque a gente tem o número aleatório está gerando com repetição e eu tenho dois valores 10, né? Ele não encontra necessariamente o primeiro valor 10. Ele encontra um valor 10, mas não necessariamente o primeiro, né? Então essa é uma outra questão, não tinha mencionado, mas pode ser que se a gente tiver valores repetidos, a gente não tem garantia de que ele vai encontrar a primeira posição daquele valor. Ele vai encontrar uma posição que tem aquele valor. Mas como os dados estão ordenados, eu poderia, se fosse o caso, uma vez que eu encontrei o valor, eu poderia ir avançando para ver se, recuando, né, à esquerda, para ver se ele possui mais valores, caso eu precisasse encontrar a primeira posição. E ainda assim seria válido usar a busca binária. Tudo bem? E aí com isso então eu mostrei para vocês como que é a implementação da busca binária. Seria muito interessante comparar com a sua solução, se você fez uma solução ou tentou fazer uma solução antes de ver esse vídeo, certo? Se você viu agora o vídeo, eu sugiro que você aperte o pause e faça e implemente, tente fazer por sua conta, né, em risco, sem olhar na resolução do código. Que você mesmo pegue e dê um bug aqui, né, gente? Que você pegue e olhe e vá, pô, deixa eu ver se eu aprendi então. E aí você tenta programar um método seguindo essa lógica, tá bom? Se você não entendeu o que eu falei aqui, então eu sugiro que você volte no primeiro vídeo de busca binária para você entender o mecanismo, faça o mecanismo manualmente e aí pense em termos das variáveis. Se você tem um left, você tem um right, você tem uma chave e você tem um vetor. E aí, o que você vai mudando, como que você vai mudando essas informações. E aí, uma vez que você consegue fazer isso manualmente, aí sim você tenta ir para o código, tá bom? Espero que tenham gostado da aula e até o próximo assunto. Tchau, tchau.